Olá, gente! Eu vou fazer agora um tutorial de texto em blur ou texto com efeito esfumaçado. Blur é a palavra em inglês, mas é muito usada porque a gente normalmente usa os programas da Adobe em inglês pelo próprio fato de você ter materiais disponíveis na internet que estão em inglês e consequentemente, é mais fácil de você estudar. Bem, esse efeito de texto em blur, ele é bem legal e ele é usado em algumas chamadas e vinhetas de seriados, séries, de filmes. Então ele dá um efeito bem legal de mistério, de coisas mais de suspense, enfim, depende também muito do tom que você está dando desse texto, desse efeito de texto com outros materiais visuais. Bem, então aqui a gente tem a nossa telinha no After Effects. Vamos criar uma nova composição. Ctrl N e o nome dessa composição eu vou chamar de texto blur. Blur, para quem não sabe, é desfoque em inglês. E eu vou deixar aqui na composição uma duração de 15 segundos. Eu vou deixar o background da cor em preto, até para a gente poder olhar o efeito melhor. Dá um ok? E vamos com o nosso textinho. Vou colocar texto blur. Para quem quiser usar o atalho, Ctrl T. Tem até um vídeo que eu fiz mostrando alguns atalhos no After Effects. E eu vou até criar, e depois eu vou criar uma playlist bem legal pra gente. Ctrl Home para centralizar. Vou centralizar aqui bem no meio desse texto. Ctrl Alt Home e Ctrl Home para centralizar o texto na composição. Primeiro, para a gente começar a animar, abrimos aqui a aba do texto e nas propriedades aqui do próprio texto tem o Animate. E vocês podem ver que tem uma setinha. A gente clica na setinha e vamos primeiro na propriedade da escala. Além da escala, eu vou mexer também com a opacidade, só que vocês podem verificar que abriu a aba Animator 1, que vai ser propriedades que a gente vai mexer de entrada do texto. Em Add, vamos em Property e a gente vai mexer também com a opacidade. E além disso, eu vou mexer também no Blur, que é o efeito de desfoque. Então, são essas três ferramentas que a gente vai trabalhar inicialmente. Eu vou aumentar aqui a escala para 300, que vai ser um efeito de entrada do texto. Vai começar com as letras maiores e elas vão ficar um pouco embaralhadas, mas no efeito você nem vai reparar nisso e vocês vão entender depois por quê. Na opacidade, a gente vai colocar 0, o efeito de entrada, e o blur, vamos colocar 100. Depois disso, dando continuidade, tem uma abinha aqui que é More Options. Vou abrir ela e vamos trabalhar com o agrupamento do alinhamento. Só que para a gente ter uma noção melhor disso, eu vou pedir para vocês primeiro olharem aqui, né, abaixo da Animator 1 em Ranger Selector 1. Só para ver como que o efeito ele tá como ele vai aparecer aparentemente. Então vai ser um efeito mais ou menos assim. Vou deixar aqui, sei lá, em menos 60, menos 70, menos 70, não, vou deixar em 74 só para a gente ter um pouco de noção de como vai estar esse efeito. Por que eu abri esse alinhamento, em More Options, esse alinhamento do agrupamento? É como se fosse o direcionamento de como as letras elas vão aparecendo. Vocês podem olhar aqui que tem vários X
Acho que não existe plural de x, né? Então, existem vários x abaixo do texto. E eu vou deixar em menos de 35 para as letras irem aparecendo no meio do texto. É como se fosse o direcionamento do aparecimento dessas letras. Além disso, para ficar mais bonitinho, vou voltar então aqui. Start começando em 0, tá? Na verdade, não apertei nenhum keyframe, tá? Eu só apaguei aqui pra... Eu só tinha mostrado um pouquinho só pra ver como que o efeito ele ia aparecendo. Depois disso, a gente pode ir... Vou fechar aqui, More Options, que a gente não vai precisar mais disso. Tá. Em Advanced, a gente vai modificar um pouco a velocidade de entrada dessas letras. E aqui tem o Shape. Eu vou colocar Ramp Down, que aí ela vai aparecer dessa forma. Se você colocar em Ranging Up, o efeito não vai ficar tão legal, porque esse aqui é como se fosse o efeito de entrada, então vai ser mais legal dessa forma. E a velocidade eu vou colocar 100%. E agora tem um plus aqui, porque para dar aquele efeito de ordem de entrada aleatória das letras, eu vou clicar em On. E também para dar uma aleatoriedade maior para essas letras, eu vou dar uma, em vez de 0, eu vou colocar, sei lá, vou colocar 20. A gente vai começar a animar as letras de fato. Em Offset, vou criar um keyframe e as letras vão começar a aparecer. Primeiro as letras elas têm que desaparecer, né? No início, então elas não podem aparecer na verdade no início. Então, deixo o offset em 100. E eu vou deixar esse efeito de entrada, vamos deixar aqui uns 3 segundos. Então, de 100 vai para menos 100. Então, só para a gente dar uma olhada como que o efeito ele aparece, vai ser assim. Olha que show! Depois disso, vamos recuar aqui para dar uma limpada nos efeitos. E agora vamos começar com o efeito de saída. Só para ver como está os nossos keyframes. Então tem esse efeito aqui de entrada. Eu vou no outro keyframe. Você clica em K. Aí vai deixar bem... deixando aparecer as letras de forma bem rápida aqui. Eu vou deixar, sei lá, um segundo aqui de texto visível para poder, para quem está assistindo, possa ter um tempo de leitura. E depois disso, vou criar aqui um outro efeito, que vai ser o efeito de saída, vou colocar Blur. Então, vocês verificaram que tem um efeito de Animator 1, que é o efeito de entrada, e o Animator 2, que é o efeito de saída. Aqui em Blur, eu vou colocar 100%. E da mesma forma, a gente vai animar esse efeito de saída. Então, aqui em Offset, vamos criar um keyframe. Ele vai de menos 100, que é onde ele está visível. E da mesma forma, o mesmo tempo de entrada, vou colocar de saída. Então, deixar aqui até os 7 segundos, mais ou menos. E o offset de menos 100, ele vai para 100. O texto ele vai saindo, só que ele não desaparece, ainda fica esse desfoque. Então, para que as letras se apaguem no final, a gente vai em Animator 2, que é o efeito de saída, em Property, e vamos em Opacity. E colocamos 0%. Então, o efeito de saída vai ser assim. Vai aparecendo, depois desaparece.
e some totalmente. Então, como que está o nosso efeito? Texto blur. E depois ele vai desaparecendo. Muito legal, né? Agora, para dar um plus nesse efeito, vamos fechar tudo. Clique em U para ver os nossos keyframes. E para dar um efeito um pouquinho mais legal, vou começar aqui com uma escala. Aqui é a escala de forma geral. Deixei em 100. Aí começou a aparecer as letras. Vou diminuir um pouquinho e deixar em 75. Daí elas vão aparecendo, ficando pequeno. E depois elas desaparecem. Então, se vocês gostaram desse tutorial, gente, não deixem de comentar aí embaixo o que vocês acharam, se tiver alguma dúvida também a respeito. E também sugestões são bem-vindas, podem comentar abaixo, que eu vou estar lendo cada um dos comentários. E não deixe de me acompanhar e darem as suas sugestões. Beijo grande, gente, e até a próxima!